Você já se perguntou por que a rivalidade entre irmãos pode levar a extremos tão dolorosos? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais antigas e perturbadoras da humanidade. A história de Caim e Abel. Imagine estar preso em um ciclo de inveja e ressentimento, onde o ciúme cega e o amor é distorcido. Esta não é apenas uma narrativa antiga, é uma viagem ao coração da natureza humana e suas falhas mais profundas. Descubra os mistérios por trás do primeiro homicídio registrado na história, uma tragédia que continua a ressoar poderosamente em nossa sociedade atual. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Nascidos após a expulsão do Jardim do Éden, os irmãos cresceram em um mundo já marcado pelo pecado e pelas consequências da desobediência dos seus pais. O Éden, aquele paraíso perdido, era agora apenas uma memória distante, uma lembrança dolorosa do que havia sido perdido para sempre. Este novo mundo era um lugar de trabalho árduo, de lutas constantes pela sobrevivência, onde o suor e as lágrimas substituíram a facilidade e a abundância do Éden. Cada dia era uma batalha, não apenas contra os elementos e a natureza, mas também contra as sombras do passado que assombravam a mente de seus pais, por extensão, a deles. Caim, o primogênito, tornou-se agricultor, enquanto Abel, o segundo filho, tornou-se pastor de ovelhas. Desde cedo, havia uma diferença notável na forma como os irmãos se relacionavam com Deus e com o trabalho de suas mãos. Essa diferença, embora sutil no início, plantaria a semente de um conflito que resultaria em tragédia. Caim, como agricultor, dedicava-se a cultivar a terra. A agricultura era um trabalho árduo, exigindo paciência, força e perseverança. A cada estação, Caim lutava contra os desafios da terra, tentando fazer brotar vida do solo árido. Abel, por outro lado, era pastor. Seu trabalho, embora também exigente, parecia mais sereno em comparação com o de Caim. Ele passava seus dias cuidando do rebanho, guiando as ovelhas aos melhores pastos e protegendo-as dos perigos. No entanto, a verdadeira diferença não estava no trabalho que realizavam, mas na atitude que tinham em relação a Deus e à vida. Enquanto Abel via seu trabalho como uma extensão de sua fé, oferecendo a Deus o melhor do que tinha, Caim parecia fazer suas ofertas de forma mais mecânica, sem a mesma devoção sincera. Isso não significa que Caim não amava a Deus, mas que talvez ele não compreendesse completamente o que significava oferecer a Deus o melhor, não apenas de seus bens materiais, mas de seu coração. Naquela época, era costume oferecer sacrifícios a Deus como forma de adoração e reconhecimento de sua soberania. Caim e Abel, em momentos distintos, prepararam suas ofertas. Caim, sendo um agricultor, trouxe frutos da terra, os produtos de seu trabalho árduo. Abel, por outro lado, ofereceu as primícias de seu rebanho, as partes mais gordas e desejáveis dos seus animais. Mas o que levou Deus a aceitar a oferta de Abel e rejeitar a de Caim? Este é um mistério que vai além da superfície da narrativa e nos leva a refletir sobre a natureza da verdadeira devoção. De acordo com o relato bíblico, Deus olhou com favor para Abel e sua oferta, mas não para Caim e a sua. Isso gerou em Caim uma raiva intensa e uma inveja corrosiva. O que Deus viu em Abel que não viu em Caim. O texto bíblico não explica em detalhes por que a oferta de Caim foi rejeitada, mas muitos estudiosos sugerem que a diferença estava na atitude dos ofertantes. Abel ofereceu o melhor de seu rebanho com sinceridade e devoção, enquanto Caim, ao que parece, trouxe sua oferta sem a mesma dedicação, talvez com o coração endurecido e distante de Deus. O que é a verdadeira adoração? A história de Caim e Abel nos desafia a examinar a qualidade de nossa própria devoção. Deus não se impressiona com a aparência externa do sacrifício, mas sim com o coração daquele que o oferece. Enquanto Abel entregava a Deus o que havia de melhor em seu rebanho, Caim parecia estar mais preocupado em cumprir uma obrigação do que em adorar sinceramente. Esse dilema, que é central na história de Caim e Abel, nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas e práticas espirituais. Quantas vezes fazemos algo simplesmente porque sentimos que devemos, sem realmente nos envolvermos com o coração? A inveja começou a consumir Caim por dentro. Ele não conseguia suportar a ideia de que seu irmão mais novo havia agradado a Deus enquanto ele próprio havia sido rejeitado. Você já sentiu esse tipo de inveja, que cega e distorce a realidade? A história de Caim e Abel nos alerta sobre o perigo de permitir que emoções negativas como o ciúme e a raiva se enraizem em nossos corações.
O que começa como uma pequena semente de ressentimento pode rapidamente crescer e tomar conta de todo o nosso ser. O que é mais trágico é que esse ressentimento frequentemente não tem fundamento na realidade, mas é alimentado por percepções distorcidas e falsas suposições. Deus, em sua misericórdia, advertiu Caim. Por que você está irado? Perguntou Deus. Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, o pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essas palavras ressoam como um aviso atemporal para todos nós. O pecado está sempre à espreita, esperando uma oportunidade para nos dominar. Mas cabe a nós resistir e escolher o caminho da retidão. Deus não apenas alertou Caim sobre o perigo que ele estava enfrentando, mas também ofereceu uma solução: fazer o bem. É importante notar que Deus não rejeitou Caim permanentemente. Ele deu a Caim a chance de corrigir seu caminho, de fazer o bem e ser aceito. Mas, como frequentemente ocorre na vida humana, o orgulho e a teimosia falaram mais alto. Quantas vezes ignoramos os avisos que a vida nos dá? Quantas vezes deixamos o orgulho e a teimosia nos cegarem para o caminho certo? Caim ignorou o aviso de Deus. Ele deixou que o ressentimento crescesse e o consumisse. Ele permitiu que seu coração se endurecesse ainda mais. E assim, a tragédia se desenrolou. Caim se convenceu de que seu problema não era ele mesmo, mas seu irmão. Abel, que nada havia feito de errado, tornou-se o alvo da ira e frustração de Caim. E assim, em um momento de escuridão, Caim chamou Abel para ir ao campo. Ali, longe dos olhos de todos, Caim se voltou contra seu irmão e o matou. O primeiro homicídio da história humana foi cometido, não por um estranho, mas por um irmão. Como isso pôde acontecer? O que levou Caim a cruzar essa linha? É uma pergunta que ressoa ao longo dos tempos. O que faz uma pessoa, tomada pela inveja e pela raiva, cometer um ato tão terrível contra alguém que deveria amar? A tragédia de Caim e Abel não é apenas sobre o ato de violência, mas sobre as emoções e escolhas que levaram a esse momento fatídico. Após o assassinato, Deus confrontou Caim. Onde está Abel, seu irmão? Caim, em uma tentativa de esconder sua culpa, respondeu: Não sei, sou o guardador do meu irmão. Mas Deus sabia o que havia acontecido. O que você fez? Ouço o sangue do seu irmão clamar da terra. Aqui, o relato bíblico toca em um tema profundo. O sangue derramado clama por justiça. O sangue de Abel, inocente derramado injustamente, não podia ser silenciado. A terra, que antes havia sido a fonte de sustento para Caim, agora estava manchada pelo sangue de seu irmão, e essa terra clamava por justiça diante de Deus. Esse grito de justiça é algo que ressoa ao longo da história da humanidade. Cada ato de violência, cada injustiça cometida, deixa uma marca indelével que clama por retificação. O sangue de Abel tornou-se um símbolo poderoso da injustiça e do sofrimento inocente, algo que continua a ser relevante nos dias de hoje, onde a injustiça ainda prevalece em muitas formas. Como consequência de seu ato, Caim foi amaldiçoado por Deus. A terra, que antes lhe dava frutos, agora se recusaria a produzir para ele. Caim se tornaria um errante, condenado a vagar sem rumo, sempre temendo que alguém pudesse vingar a morte de Abel. Mas mesmo em meio ao castigo, vemos a misericórdia de Deus. Ele colocou um sinal em Caim, garantindo que ninguém o matasse, assegurando que ele viveria para enfrentar as consequências de seu pecado, mas não seria destruído. Essa parte da história é frequentemente esquecida, mas é crucial para entender o caráter de Deus. Mesmo quando aplicou justiça, Deus mostrou misericórdia. Ele permitiu que Caim vivesse, dando-lhe a chance de refletir sobre suas ações, talvez buscar redenção. Qual é a lição que podemos tirar dessa história? O relato de Caim e Abel nos ensina sobre as consequências devastadoras do pecado e a importância de dominar nossas emoções antes que elas nos dominem. O ciúme, a inveja e a raiva podem levar a ações impensáveis, mas também nos lembra que Deus oferece oportunidades de arrependimento e advertências para nos guiar de volta ao caminho certo. Deus não abandonou Caim, e Ele não nos abandona, mesmo quando cometemos erros. Essa é uma mensagem de esperança que todos nós podemos levar em nossos corações. Assim como Caim foi advertido, todos nós recebemos sinais e avisos em nossas vidas, nos alertando sobre o perigo de nos desviarmos do caminho da retidão. Estamos ouvindo esses avisos, ou estamos, como Caim,
ignorando a voz de Deus em nossas vidas. A história de Caim é uma advertência, mas também uma oportunidade para reflexão. Reflexão sobre a condição humana. A narrativa de Caim e Abel nos leva a refletir sobre nossa própria natureza e as escolhas que fazemos. Cada um de nós tem dentro de si o potencial para o bem e para o mal. As emoções que sentimos, como inveja, raiva, amor e compaixão, são parte do que nos torna humanos. No entanto, é a forma como escolhemos agir com base nessas emoções que define nosso caráter e nosso destino. A história de Caim e Abel é um lembrete poderoso de que nossas escolhas têm consequências que se estendem além de nós mesmos. O impacto das escolhas na comunidade. Quando Caim matou Abel, ele não apenas destruiu a vida de seu irmão, mas também quebrou o coração de seus pais, Adão e Eva. Ele criou uma onda de dor e sofrimento que se espalhou pela família e pela comunidade. Isso nos ensina que nossas ações, boas ou más, não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Cada escolha que fazemos tem o potencial de trazer bênçãos ou maldições para os outros. A narrativa de Caim e Abel é uma história de advertência e esperança. Esperança de que podemos escolher um caminho diferente. Embora Caim tenha falhado em dominar seus desejos, a história nos desafia a fazer diferente, a dominar nossos impulsos e a escolher o caminho da retidão. O papel da família na formação do caráter. A dinâmica familiar tem um impacto profundo na formação de quem somos. No caso de Caim e Abel, a rivalidade e a comparação constante geraram ressentimentos que culminaram em tragédia. É uma lembrança para todos nós da importância de cultivar relacionamentos saudáveis e de encorajar um ambiente de apoio mútuo, onde as diferenças sejam celebradas e não usadas como armas. A vida após a tragédia, mas a história de Caim não termina com sua maldição. Ele construiu uma cidade e teve descendentes que desempenharam papéis importantes na história da humanidade. A Bíblia menciona seus descendentes como os pioneiros de diversas artes e ofícios, mostrando que mesmo de uma linhagem marcada por tragédia, podem surgir contribuições significativas para a civilização. Isso nos faz refletir sobre a capacidade de redenção e superação. Embora Caim tenha cometido um ato terrível, sua história também nos lembra que a vida continua e que há sempre a possibilidade de encontrar um propósito, mesmo em meio às consequências do pecado. Isso nos leva a considerar que mesmo as vidas mais marcadas por erros e falhas podem, com o tempo, encontrar um caminho para contribuir positivamente para o mundo. Legado de Caim e Abel. Qual é o legado de Caim e Abel? É um legado de advertência, mas também de reflexão sobre nossas próprias vidas e escolhas. Todos nós enfrentamos momentos em que a inveja, o ciúme ou a raiva podem nos tentar a tomar decisões erradas. A história de Caim e Abel nos desafia a resistir a essas tentações e a buscar sempre o caminho da retidão, mesmo quando parece difícil. Através das páginas da Bíblia, somos lembrados de que as escolhas que fazemos têm consequências que se estendem além de nossas próprias vidas, impactando gerações futuras. À medida que exploramos as profundezas dessa história, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e a considerar como estamos lidando com nossas próprias emoções e relacionamentos. Estamos permitindo que o ciúme e a raiva nos dominem? Ou estamos ouvindo a voz de Deus e buscando viver de maneira justa e íntegra? Essas são perguntas que todos devemos nos fazer, não apenas uma vez, mas continuamente ao longo de nossas vidas. Aplicação na vida moderna. A história de Caim e Abel, apesar de sua antiguidade, é incrivelmente relevante para a vida moderna. Vivemos em um mundo onde a competição, o desejo de ser reconhecido e a comparação constante com os outros podem facilmente levar ao ressentimento e à raiva. Como podemos aplicar as lições desta história em nossa vida diária? Uma maneira é focar na gratidão e no contentamento. Em vez de olhar para o que os outros têm e o que nós não temos, podemos escolher agradecer por nossas próprias bênçãos e trabalhar para melhorar a nós mesmos, sem nos compararmos constantemente com os outros. O poder do perdão. Outro aspecto importante é o perdão. Embora a história de Caim e Abel não tenha um final feliz no sentido convencional, ela nos ensina sobre a importância de lidar com nossos ressentimentos antes que eles nos consumam. Perdoar não é apenas uma questão de liberar o outro, mas também de liberar a nós mesmos de uma carga que só nos faz mal. O perdão é uma chave que nos liberta da prisão do rancor, uma chamada à ação espiritual. Ao concluir esta reflexão sobre a vida de Caim e Abel, convidamos você a continuar explorando as histórias poderosas e profundas das Escrituras. Cada relato bíblico é uma oportunidade de aprender, refletir e crescer espiritualmente.
Se você se sentiu tocado por esta história, se ela despertou em você novas perguntas ou ofereceu novas perspectivas, há muito mais para descobrir. Inscreva-se agora no canal Segredo das Escrituras para não perder nenhuma dessas explorações fascinantes. Cada vídeo é uma nova chance de mergulhar nas verdades eternas e nos mistérios que moldaram a fé ao longo dos séculos. Curta este vídeo se a história de hoje ressoou com você e compartilhe nos comentários como ela impactou sua vida. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que, como você, está em busca de entender melhor as complexidades da vida e da fé. Juntos, vamos continuar essa jornada de descoberta e inspiração. E antes de fecharmos mais um capítulo juntos, sei que você pode estar se perguntando como aplicar as lições dessa história à sua própria vida, como navegar pelas complexidades dos relacionamentos e emoções humanas, e como encontrar um caminho de paz e justiça em meio aos desafios diários. Você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará um link para um recurso especial, o e-book Descubra a Sabedoria das Escrituras, um guia definitivo que mergulha ainda mais fundo nas histórias bíblicas e oferece insights práticos para superar desafios espirituais e viver uma vida de fé e propósito. Este e-book é mais do que apenas um livro. É uma ferramenta para transformar sua vida, ajudando você a aplicar as lições eternas das Escrituras de forma prática e significativa. Imagine entender melhor os conflitos e desafios que você enfrenta, inspirado pelas histórias bíblicas, e encontrar soluções que ressoem com sua fé e valores. Este guia foi criado com anos de pesquisa e reflexão e está agora ao seu alcance. Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente e descobrir o poder transformador da Palavra de Deus. Confira agora mesmo nos comentários e comece sua jornada para uma vida de sabedoria, paz e plenitude. Lembre-se, as verdades das Escrituras não são apenas antigas histórias. Elas são promessas esperando para serem cumpridas em sua vida hoje. E com este guia, você está a um passo mais perto de desbloquear todo o potencial que Deus tem reservado para você. Sua história de sucesso espiritual começa agora. Obrigado por assistir e até a próxima, no canal Segredo das Escrituras. Juntos, continuaremos a explorar as profundezas da fé, encontrando novas formas de aplicar essas verdades em nossas vidas e inspirando outros a fazer o mesmo.